A aula de história está sendo gravada. Então, a partir desse exato momento, a aula de história está sendo gravada. Bom dia a todos e a todas. Seja muito bem-vindo por mais uma aula de história. E eu vou apresentar aqui a janela, meu livro. Vou tentar correr o máximo com esse assunto. Lembrando que eu sei um capítulo uma semana. Certo? Vamos lá. Esse assunto aí começa com os holandeses no Brasil. Literalmente, a invasão holandesa no Brasil. A invasão holandesa, ela se dá em dois períodos. Anos antes, por volta de 1580, 60, a data, me foge a memória exata, a data exata, onde eles invadem Salvador, porém, em Salvador eles são expulsos. E anos mais tarde, eles invadem aqui Pernambuco, onde eles criam, literalmente, tá certo, o chamado Brasil holandês. Quem vai vir para aqui administrar esse Brasil holandês é uma pessoa, um nome muito famoso, muito conhecido entre nós pernambucanos, é Maurício de Nassau. O conde João Maurício de Nassau. Ele veio administrar o chamado Brasil holandês. Por quê? Já adiantei para vocês. Mas por que os holandeses estavam querendo invadir o Brasil? Devido ao principal produto daquela época. Cana-de-açúcar. Não é para o Brasil mais. Quem está vivendo aqui o Brasil, a cana-de-açúcar. Lembra a questão que a cana-de-açúcar, o açúcar era muito caro, tudinho? Não, mas nesse caso aqui já é o ciclo da cana-de-açúcar. Depois aí então você tem um dote, né? Então, tudo isso começa porque é o seguinte. Espanha e a Holanda tinham uma rivalidade entre esses dois países. Espanha e Holanda tinham uma rivalidade muito grande entre esses dois países. E vai haver um problema de sucessão no trono português. Mas o que tem a ver? Tu falasse, Espanha e Holanda tinham uma rivalidade entre eles. E teve um problema na sucessão do trono português. É porque o rei de Portugal era muito novo. O nome dele é Dom Sebastião. Era um católico fervoroso. Aí Dom Sebastião quis expulsar os árabes, os mouros, e foi por uma cruzada contra os mouros. Ele tinha, uns livros dizem 16, outros 17, 19 anos. 19 anos. Ele tinha invadido a Península Ibérica. Então ele queria expulsar os árabes. E eu esqueci nem na Península Ibérica, em Marrocos, Norte da África. Ele quis expulsar os árabes. O problema todo é que ele era muito novo, não tinha filhos, e ele cai do cavalo. Só sabe que o corpo dele nunca foi encontrado. Não, o corpo dele nunca foi encontrado. E criou, assim, um problema sucessório. Como ele não tinha filha, não tinha herdeiro, o tio dele assumiu o trono, mas só que o tio dele já era de idade avançada, também não tinha herdeiro. E o trono português vai ficar vago. O problema todo é que o rei da Espanha era da família do antigo rei de Portugal. Tipo neto, bisneto. E que se achava no direito de não só reinar sobre a Espanha, já que não tinha rei em Portugal, eu digo, por que não? Mas aí, ele era obrigado a renunciar à Espanha. Só que ele não quis renunciar à Espanha. Ele tinha direito? Tinha. Mas ele era obrigado a renunciar à Espanha e assumir Portugal. Aí, o que ele fez? Por que não ter os dois? É o que nós chamamos de União Ibérica. União entre Espanha com Portugal. O mesmo rei da Espanha tornou-se rei de... Isso é uma coisa boa? É.
todas as coisas boas que é da Espanha passa a ser também de... Porém... Não, todas as coisas de... Não. Todas as coisas de boa da Espanha passam a ser de Portugal. Também todas as coisas ruins da Espanha passam a ser também de Portugal. Aí onde entra a Holanda. Lembra que eu falei logo no início, entre Holanda e Espanha não tem a treta? Então, os inimigos da Espanha também tornou-se inimigos de Portugal. É quando os holandeses invadem o Brasil, tá certo? E destroem, tem um fogo em Olinda. Aí tem lá, na abertura desta unidade, tivemos a oportunidade de discutir diferenças regionais que constituem o Brasil. Essas diferenças foram se consolidando ao longo da história da colonização do território brasileiro. Nesse capítulo, estudaremos o período em que os holandeses ocuparam parte da colônia de Portugal. A primeira imagem, nós temos aqui a ponte Maurício Nassau, em homenagem a João Maurício Nassau. Você sabe como ele construiu essa ponte? Não. Não? Claro que não é essa ponte. Ele fez um boi voar. Não é essa ponte aqui, tá certo? Não é essa ponte. Ele construiu com o próprio dinheiro uma ponte. E ele assim, mas como eu vou tirar esse investimento? Eu vou fazer a divulgação dizendo que todo mundo que for pagar o ingresso para a inauguração da ponte, eu vou fazer um boi voar. Aí ele botou um boi entrando dentro de um prédio, claro, um boi normal, só que ele fez um boi de papel muito idêntico ao boi que fez. E ele puxou o boi de um prédio, esse boi de papel de um prédio para o outro. Com a corda. Fazendo o boi voar. Todo mundo... Oh! Uma mágica. Fez uma mágica, um truque. Gente, uma coisa é hoje, sabendo, né? Mas naquela época, a gente está falando de 1600. Escuro. Não é hoje não, ligado. Acendeu. Não, escuro. Não tenha. Tá certo? Ó, a primeira imagem é uma foto da ponte Maurício Nassau, que ele viu os bairros de Recife a Santo Antônio, Recife, Pernambuco. O nome da ponte foi dado em homenagem a Maurício Nassau, que ordenou sua construção. A segunda imagem é uma gravura de um importante artista holandês que esteve no Brasil no século XVII. Ela representa a vista para a região que corresponde à ilha Antônio Vaz, onde se localiza o bairro de Santo Antônio. Então, literalmente, a partir do Recife Central é bairro de São José, bairro de Santo Antônio, tá certo? Nela é possível ver o centro do Palácio de Friburgo, que serviu como habitação de Maurício Nassau enquanto ele esteve no Brasil. Aí tem cá. Primeira questão. Essa construção é considerada a primeira ponte desse porte no Brasil, na América. Então, imagina, essa construção é considerada a primeira ponte grande construída no Brasil, que construiu no Brasil e na América Latina. Você já conhecia essa região ou a história dela? Já tinha ouvido sobre a presença dos holandeses no Brasil? Compartilhe seus conhecimentos com a turma. Vocês já ouviram que está em casa a questão dos holandeses no Brasil? Pronto, não precisa dizer, é só uma questão de conhecimento. Já a segunda questão vocês vão responder. Ao comparar as imagens, que diferenças e semelhanças você identifica? Aí coloca aí, semelhanças. 2 pontos. O que tem nessas duas imagens de semelhante? O rio. As embarcações. Perfeito, coloca aí. Semelhanças, 2 pontos. Rio, vírgula. As casas. Embarcações. Prédio. Não. A semelhança é o rio e embarcações. Tá certo? Que existe em ambas as imagens. Agora a diferença, né? É colocar diferenças. Pronto. No caso, é a ponte, os prédios e as casas. Aí você pode colocar... E a poluição. Não dá para identificar a poluição. Você pode colocar diferenças.
a questão da ponte, os prédios, no lugar da vegetação. Só isso. Em casa, deu para acompanhar? Sim. Oi. Sim. A terceira questão, ela não precisa ser colocada. É só uma questão de diálogo. Discuta com seus colegas a importância da presença de patrimônios históricos. Relate em sua região as fases ou elementos considerados patrimônios e conte sua história. Nós temos, sim, vários patrimônios históricos. Por exemplo, a cidade de Olinda é um patrimônio histórico. Tá certo? Aquela parte do Recife Antigo são patrimônios históricos. Tá certo? Aí tem lá. Observa agora a detalhe da gravura de Franz Post, que esteve na página anterior. Nela é possível observarmos com mais atenção o Palácio de Friburgo. Nós temos aqui o Palácio de Friburgo, onde foi sede a casa de Maurício de Nassau. É a quarta questão. Realize uma pesquisa para descobrir o que ocorreu com essa construção após a expulsão dos holandeses. A resposta? Coloca aí. Dá para colocar aí? Dá para ter que diminuir, porque tem que ser no mínimo umas 2 linhas. Tá certo? Ó, ocorreu os holandeses eles foram expulsos na chamada insurreição pernambucana, tá certo? Que foi entre os anos de 1774 a 1787. Então foi posteriormente essa data. 1700 não, 1600. 1600. Quando os portugueses, brasileiros... Eu vou explicar por quê. Vou explicar o porquê. Por que os holandeses foram expulsos daqui? Posso te adiantar uma coisa, foi uma das maiores burrices que os pernambucanos já fizeram. Entre muitas. Mas essa aqui é uma das maiores. Certo? Então, a resposta é o seguinte. Comecei como? Ocorreu a demolição das estruturas do palácio. É porque, como se o palácio também se via de forte. Na guerra entre holandeses e pernambucanos, ele foi alvo disso. Ocorreu a demolição do palácio. Demolição das estruturas do palácio, vírgula, que estavam bastante deterioradas. Ponto. Deteriorada, destruídas, deteriorada. Algo sem conservação, algo deteriorado. Aí ocorreu. Vou de novo. Ocorreu. Estou repetindo. Ocorreu a demolição das estruturas do palácio. Ocorreu a demolição das estruturas do palácio, vírgula, que já se encontravam bastante deterioradas. E aí, beleza?
Ok? Certo, Mariana? Mariana. Sim! Vai. Aqui está a questão. Oi? Agora não. Vai. A seguir, você verá uma foto da atual região em que pertencia ao Palácio de Friburgo. Realize uma pesquisa para identificar as construções presentes na foto e escreva sobre elas a seguir. É fácil, nós temos aí, vocês vão colocar o número 1, tracinho, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O número 1, vocês estão vendo, no número de vocês tem o número 1, é isso? Aí você vai colocar 1, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Vocês conhecem o Teatro Santa Isabel? Já fui lá, já. Sabe onde é o Palácio Campo das Princesas? Que é a sede do governo de Pernambuco? Pronto, é tudo aquela região ali. Na foto, você tem aí, ó, aí você vai colocar ali é o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ponto e vírgula. 2, esse menorzinho prédio, esse prédio menor. O Teatro de Santa Isabel. Vírgula. De novo. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ponto e vírgula. 2, Teatro de Santa Isabel. E 3, Palácio Campo das Princesas. Vocês poderiam colocar um abaixo do outro aí, né? Palácio Campo das Princesas. Que esse aqui mais abaixo. Vocês conhecem? Vocês conhecem essa região? Já? Pronto. Foi? Aqui está em casa, vocês conhecem essa região aí? O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco? Sim, minha mãe. Vocês conhecem quem está em casa? Vocês... Para a gente ir buscar, ela passa por aí toda vez. Pronto. Certo? Ó, vamos lá. Página número 8. Como eu adiantei para vocês, a União Ibérica. A União Ibérica. Você pode estar se perguntando por que insistimos tanto em falar sobre a região do Palácio de Friburgo. Ao longo do capítulo, você ficará clara a importância que a região tem para o Estado do Brasil. Antes, porém, de abordarmos propriamente a ocupação holandesa do Brasil, vamos contextualizar esse evento. Assim, mas hoje é mais fácil dizer que os holandeses vieram para Pernambuco? Sim, mas por que os holandeses vieram para Pernambuco? Tem uma explicação. Então, a explicação foi a União Ibérica. União Ibérica. A região onde é hoje, onde é Espanha e Portugal, se chama Península Ibérica. Daí o nome União Ibérica. Tá certo? Ó. Atualmente, o território que chamamos de Holanda corresponde a 2 das 12 províncias de uma região específica na Europa. Pesquise que região é essa e como passou a autodenominar-se oficialmente. A resposta? Vocês já viram falar de Países Baixos? Países Baixos. Nunca viram, não? A Holanda é impressionante, gente. Partes da Holanda. Outra coisa, porque os holandeses gostaram muito dessa região? Porque parecia muito com o território holandês. Porque parte da Holanda está abaixo do nível do mar. Vê que loucura. Eles conseguiram empurrar o mar para fora. Eles conseguiram aterrar. Parte da Holanda está abaixo. Holanda, ela é cheia de diques. Imagina, eu estou aqui, o mar está aqui, ó. Por isso que chama Países Baixos. Vai colocar aí. Essa região. Esse é o primeiro. Essa região. Essa região corresponde
na época, né? Um P maiúsculo, países baixos tem um sistema de drenagem perfeito. Essa região, parte do Recife está abaixo do nível do mar. Desculpa, parte do Recife era abaixo do nível do mar. Quando digo Recife, gente, não é essa parte aqui, não. Estou falando do Recife, ali, Recife Antigo. Onde é o Passo da Ponta das Princesas. Era uma região que era tudo mangue, era tudo abaixo do nível do mar. E foi aterrando até ficar mais alto do que o nível do mar. Tá certo? Ó, essa região corresponde aos Países Baixos e nos dias de hoje é a Holanda. Ponto. Oi? É porque eu não tenho condição de botar para vocês. Colocar assim, os diques na Holanda. Assim, mas no mar está aqui, eles estão abaixo do nível do mar. Ultrapassar? Tem. Enchentes aí não tem a drenagem? Tem. Ó, continuando. Holanda era um importante parceiro comercial de Portugal. Holanda era amiguinha de Portugal. Ó, Holanda era amigo, era parceiro comercial com Portugal. Mas por que a Holanda virou inimigo? Lembrando, lembra? O rei vai morrer, vai unir, aí o rei da Espanha vai unir. Então, os inimigos da Espanha tornaram-se também os inimigos de Portugal. Só, vamos lá. A Holanda era importante parceiro comercial de Portugal. E no início do século XVI, os holandeses financiavam os senhores de engenho. Os holandeses pagavam, emprestavam dinheiro aos senhores de engenho aqui no Brasil. Eles eram os principais compradores do açúcar, além de prestarem serviço como transporte e distribuição do produto na Europa. Portanto, os holandeses também eram dependentes da economia açucareira. É mais ou menos o seguinte: antes da União Ibérica, os holandeses chegavam. Imagina você, Isaías, é um senhor de engenho aqui do Brasil. Isaías, você quer quanto para plantar? Você quer R$1.000? Tome 5, Isaías. Porém, quando terminar a sua produção do açúcar, eu compro seu açúcar, beleza? Tinha uma relação. Então, Isaías plantava, eu vinha, pegava o açúcar, vendia na Europa, porque eu tinha muitos navios, eu sou holandês, tinha muitos navios da época. Opa, liga esse áudio aí. Ô, Marvin. Marvin. Pronto. Tinha relações comerciais com aqui, né? Holandeses e brasileiros. Só que tudo vai mudar a partir disso aí, ó. Em 1578, só 78 anos após o descobrimento do Brasil, tem a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião. Esse menino de 19 anos. Essa parceria foi encerrada. O rei não tinha herdeiros, não tinha ninguém que assumisse seu lugar, o que gerou uma disputa entre a coroa espanhola, pois o rei espanhol, naquele momento, Filipe II, era neto do antigo monarca português. A disputa resultou na chamada União Ibérica, isto é, Portugal passou a ser governada pelo rei espanhol até 1640. Essa União Ibérica ela vai durar exatamente 60 anos, tá certo? De 1580 até 1640. É simples, é só você compreender que tudo ia bem entre Holanda e Portugal. Os holandeses, Vitor,
financiava o açúcar. Aqui, os brasileiros ou portugueses que aqui viviam, vendia o açúcar para os holandeses e todo mundo ia bem. Até que, um fatídico dia, Dom Sebastião acordou. Eu estou a fim de expulsar os árabes, porque eu sou católico, eu vou expulsar os árabes. Alguém chega no ouvido de Dom Sebastião, não inventa. Fica aí, vai ter filho, não é melhor do que lutar para guerra? Não, mas eu vou lutar sim. Vai, né, Dom Sebastião? Vai ter um filho primeiro, tu não tem nem filho, homem. Não, eu vou querer lutar. Pronto, vai lutar, né? Lá vai ele, seu cavalo branco. Dizem que era branco. Porque gerou-se no Brasil e em Portugal, uma história chamada sebastianismo, que acreditava que Dom Sebastião ele ia voltar no seu cavalo branco e ia proteger os mais pobres. Olha, o cavalo. É porque o corpo dele nunca foi encontrado. Não se sabe o que aconteceu. Não se sabe. Não se sabe. Ele pode estar assim, o cavalo de outra pessoa, os outros. Cadê essa Dom Sebastião? Está no casco do cavalo lá. Ficou pisoteado. Não se sabe o que aconteceu com o Sebastião. Não se sabe. Tudo ia muito bem entre Portugal e Holanda. Porém, Dom Sebastião vai morrer. Dom Sebastião vai morrer. O corpo dele nunca vai ser encontrado. O tio dele vai tentar assumir. Tio avô dele vai tentar assumir. Mas vai morrer, já era velho. Abriu um buraco negro. Abriu um buraco negro na Europa. O rei da Espanha, Filipe II, que era neto do antigo rei de Portugal, se achou no direito. Eu sou rei da Espanha, mas eu sou neto do antigo rei de Portugal. Aí eu disse assim, mas Jorge, como é possível? É o seguinte, para vocês compreenderem de forma mais fácil. Imagina que eu sou o rei de Portugal. Ó. Eu sou o rei de Portugal. Eu tenho 2 filhos. Joãozinho e Maria. Joãozinho é homem. Então, o meu nome é passado para os homens. Tá certo? Então, o meu reino será passado para Joãozinho. E Maria Jorge? É mulher. Vou passar para casar na Espanha. Porque as mulheres não levam o nome do pai. Levam o nome do marido. Aí você usa assim, machista. Opressor. Mas o homem leva o nome do pai. A mulher, deu para entender, vocês estão conseguindo compreender? A mulher leva o nome do marido. Claro que se casar, como casar, né? Então, vamos lá. Eu sou o rei de Portugal. Eu tenho 2 filhos. Joãozinho e Maria. Joãozinho vai se tornar rei de Portugal. E, automaticamente, os filhos de Joãozinho, se for homem, tornam-se em Portugal. Já Maria, minha filha, eu vou casar ela com o rei da Espanha. Ela não vai levar meu nome. Quem vai levar? Ela vai levar o nome do marido. Joãozinho tem um neto. Tem um neto, não. Tem um filho, Huguinho. E Maria também tem um filho, Luizinho. Eu, rei de Portugal, tenho 2 filhos. E esses filhos têm 2 filhos. Tem 2 filhos não, né? Tem filhos. Aqui, o meu neto. Pode ser rei de Portugal? Esse é outro meu neto. Não é meu neto? Ele pode ser rei de Portugal? Não. Ele vai ser rei de onde? Da Espanha. Só que o problema todo é que esse animal aqui, Dom Sebastião, foi inventar de morrer sem ter herdeiro. E o outro, Filipe II, tornou-se rei da Espanha. Filipe II tornou-se rei da Espanha. Porém, ele não é meu neto? Ele não é meu neto? Deu para entender a questão toda? Mas aí, para ele ser rei de Portugal,
ele seria obrigado a renunciar na Espanha. Só que ele não foi besta. Mas por quê? Porque eu só vou ter um. Se eu posso ter dois. Foi o que aconteceu. A União Ibérica, a união entre Portugal e Espanha. Só que simples. Eu odeio usar o carrinho, eu posso perder. Aí então tem lá. E automaticamente o problema todo é quem era inimigo da Espanha. Aí, vamos lá, continuando, ó. A disputa resultou na União Ibérica, isto é, Portugal passou a ser governado pelo rei espanhol até 1640, continuando. Inclusive com a aprovação da maior parte dos nobres portugueses, que viram nisso uma oportunidade de manter Portugal como um reino próspero e poderoso, uma vez que o reino da Espanha possuía essas características. Lembrando o ouro achado no ouro, prata, os metais preciosos achados aqui na América? Essa união dos reinos ocorreu no mesmo contexto das lutas por independência da Holanda, que fazia parte dos Países Baixos. Hoje, corresponde ao território da Holanda, Bélgica, Luxemburgo e parte norte da França. Até 1579, esse território era de posse da Espanha, quando algumas províncias protestantes declararam sua independência. A Holanda foi uma delas. Diante desse contexto, a Espanha passou a ter rivalidade com a Holanda. Os inimigos se tornaram inimigos. E todos os acordos entre eles foram cancelados. Os holandeses foram proibidos de comercializar com as colônias espanholas e portugueses na América foram proibidos. Lembra que antes existia uma relação harmoniosa entre... essa relação harmoniosa deixou de existir. Porém, toda que os holandeses precisavam do dinheiro do açúcar. Então, se os holandeses foram proibidos, antes estava tudo de boa. Se os holandeses foram proibidos de comercializar, por que eu vou comercializar se eu posso o quê? Não. Por que eu vou ter uma relação harmoniosa de comércio se eu posso sair, invadir e é meu agora? Foi o que os holandeses fizeram. Invadiram aqui o Brasil, instalando, vamos assim, eles invadiram e começaram a comercializar através de uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais, que era vamos dizer, uma fusão entre o Estado, o reino holandês, o governo holandês e a burguesia. Próxima página, página 8. 8? 8 não, 9. A capitania da Bahia foi o primeiro interposto invadido, isso em 1624. Os maiores engenhos estavam nessa região. Os moradores da cidade de Salvador reagiram e conseguiram deter as esquadras holandesas. Alguns anos depois, os holandeses dirigiram-se para Pernambuco, isso em 1630, e assim conseguiram estabelecer-se nessa região, criando assim o que nós chamamos do Brasil holandês. É nesse período que vem para cá o conde João Maurício Nassau e ele começa a investir. Aí é onde entra aquela parte que eu falei logo no início. Ele começa a investir na construção de prédios, na construção da ponte, no aterro, tá certo, de muitas regiões, a drenagem de pântanos. Então, o Brasil, ele tinha muito dinheiro, era uma empresa, ele representava, só que ele era bonzinho demais. Ele era muito bonzinho. Ele começou, quem quer dinheiro? Olha os engenhos. Olha o senhor de engenho, eu! Quem quer dinheiro? O problema todo é que esse dinheiro não era dele. Esse dinheiro era de uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais. Ele era apenas um empregado. E não era para ter dado o dinheiro. E o dinheiro não foi dado. O dinheiro foi emprestado. E quem empresta quer o dinheiro. Foi o que aconteceu. A Companhia das Índias Ocidentais falaram: João Maurício Nassau, seus trabalhos não nos interessam mais. Vou tirar você daqui. E colocou outra pessoa no meio.
Você vai ter a obrigação de cobrar os seus de engenho. O governador que veio substituir João Maurício Nassau, esqueci o nome agora, falou assim, olha, seus de engenho, vocês têm duas opções. Ou paga, e a gente continua numa boa, vivendo aqui, felizes para sempre. E qual é a outra? A outra é não paga e entra numa guerra. Qual foi a que vocês escolheram? E de boa não, né? Essa porcaria que é hoje também. Vai lá. Integrando com geografia. Como vimos, a região do Nordeste brasileiro tinha muita importância no século XVII, principalmente em função da produção da cana-de-açúcar. Os holandeses faziam até então a comercialização do açúcar na Europa, até que esse acordo fosse rompido com a União Ibérica. Essa relação mudou quando os holandeses passaram a ocupar a capitania de Pernambuco e estabelecer no Nordeste do país. Aí a primeira questão. Observe o mapa ao lado. Indica as principais informações que ele traz e relaciona com as principais características da expansão holandesa no Nordeste brasileiro. A resposta? Onde tinha essas instalações? Onde ocorreu essas instalações? Onde ocorreram, que são várias, as instalações os fortes dos holandeses. Isso. Coloca aí, ó. A ocupação se deu, ou ocorreu. A ocupação ocorreu no litoral nordestino, vírgula. Mas por que no litoral nordestino? O que tinha lá de importante? O mar. Não só o mar, outra coisa. Não. Isso. Vírgula. Pois a intenção era dominar o comércio açucareiro. Ponto. Vocês conhecem? Quem conhece aqui Itamaracá? Quem já foram para Itamaracá? Vocês aí, quem está em casa, já foram para Itamaracá? Já. Vocês conhecem ali em Itamaracá o Forte Orange? Sim. Conhece ali em Itamaracá o Forte Orange? Pronto. O Forte Orange foi criado durante a ocupação holandesa aqui em Pernambuco. Isso. Tá certo? Ponto. Então, você falou, Isaías, o que é importante? O mar serve de quê? Transporte. Não tinha aviões nessa época e no litoral ficava a produção do açúcar. A segunda questão. A produção de cana-de-açúcar, produto extremamente lucrativo na América Portuguesa, ocorreu principalmente no litoral nordestino brasileiro, do Nordeste brasileiro. Essa atividade gerou transformações profundas na economia da sociedade, na cultura e nos aspectos naturais dessa região do país. Cite e explique quais foram as principais consequências dessa produção no cana-de-açúcar em larga escala. Vamos lá? Coloca aí. A organização da produção, então tudo é organizado, diferente dos indígenas. Você tem que preparar a terra, plantar cana-de-açúcar, cultivar cana-de-açúcar, queimar, né, para diminuir a palha, cortar, levar para um engenho. Veja, espremer, fazer o caldo da cana, fazer o açúcar, refinar, ensacar e depois transportar para a Europa. Cansei. Muita coisa. Cansei. Vamos lá.
Foi o quê? Foi isso o quê? A organização da produção, vírgula, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico, resultando a perda. O que vai ser perdido de cara? Fácil. Não. Com relação ao que existia antes da cana-de-açúcar e depois. De cara. Não, o que vai perder. Perder de cara. Tem que ser removido para o plantio. Vai. Resultando numa perda da vegetação original. Foi. Resultando, preste atenção, vocês estão conversando, separa os dois. Tá assim. Resultando a perda da vegetação original. Sim. Sim, Salada. Resultando a perda da vegetação. Preste atenção aí, vocês dois. Demora. Vai até que página? 17. E a gente já está na 9? Liga! Ah, que delícia. Vai. Continuando. Após a ocupação da porção nordeste do Brasil, em 1687, essa empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, enviou no Nordeste, no caso, enviou para cá o nobre holandês, qual o nome dele? Conde, ele é nobre, viu? Conde João Maurício de Nassau-Siegen, para administrar a região, que passou a chamar Nova Holanda, nome dado às áreas de domínio holandês. Para vocês terem ideia, ele amava tanto aqui. Deixa eu, quem está em casa, eu vou sair aqui de cena, só porque eu vou pegar um negócio aqui e colocar aqui do lado. Escuta aí. Ele amava tanto o Nordeste, tanto. Ele amava tanto Recife, que ele mudou o nome da cidade. Maurícia. Cidade Maurícia. Ele mudou o nome de Recife, colocou o nome Cidade Maurícia. Eu sei que foi até bastante ousada a parte dele. Não tem nada, né? Colocar o próprio nome dele na cidade. Oi? Oh? Ah, que delícia. Você é rico. Gente, tá quente aí na casa de vocês, não. Vocês estão tudo no ar-condicionado, né? Mas aqui tá um pouco. Estava quente, agora não está mais quente. Estou com calor da gota. É porque eu não estou vendo, não, porque eu botei um ventilador só para mim. Aí tem lá, ó, página 10. O governo Nassau. Vamos ver. Vamos lá. O governo Nassau. A presença holandesa foi marcada por inúmeras inovações, transformações. Nassau concedeu empréstimos, ó,
ao senhor de engenho para modernizar Jogando os cash maquinários pro e recuperar as lavouras. Novas leis, novas leis, ele não deu, muito lembrado. Novas leis foram estabelecidas, tais como liberdade. Outra coisa, nesse período, era proibido você ter outra religião se não for a religião católica. Era proibido você ter outra religião se não fosse a religião católica. Quando o Maurício Nassau vem para Pernambuco, ele vai conceder uma certa liberdade religiosa. Então, você poderia ter outra religião. Ai, Senhor. Você poderia ter outra religião se não fosse a religião católica. E é nesse período... É muito emocionante. É nesse período que é criado aqui a primeira sinagoga das Américas. É nesse período aqui, dessa certa liberdade religiosa proporcionada por Maurício Nassau, que vai ser criada a primeira sinagoga das Américas. Aí você me pergunta, mas Jorge, o que tem a ver isso? Sinagoga é a igreja para os judeus. Tá certo? A sinagoga é como se fosse uma igreja para os judeus. O templo. Os judeus, judaísmo. A mesma religião de Jesus. Tá certo? Vamos dizer, Jesus era judeu. Não só a religião, mas também o povo de Jesus. Então, fica ali perto do Marco Zero. Fica próximo ali do Marco Zero. A primeira é aberta para visitação. Você pode ir lá visitar. É lindo. É história pura, lá as pedras, é maravilhoso, tá certo? Ó, novas leis foram estabelecidas, tais como liberdade de culto aos judeus, igualdade de direitos de todos os moradores holandeses e portugueses. Nassau ainda nomeou juízes e funcionários para auxiliá-lo da administração local. A cidade de Recife passou por obras de infraestrutura, melhoria na cidade, como pavimentação. Se sua rua não é calçada, se sua rua onde você mora não é calçada, claro que... Lembrando que Recife, não é Recife, é aquela parte ali, foi calçada durante o governo holandês. Então você imagina, ele quis melhorar a cidade do Recife. Os holandeses melhoraram. E o que a gente fez? Expulsamos. Seríamos, se tivesse um desenvolvimento, poderíamos ser hoje uma região muito... Uma seria separada do Brasil. Então, tu mora em que país? Moro no Brasil holandês. A cor dos olhos. Os holandeses, eles são diferentes dos portugueses. Os holandeses, eles são mais claros e os olhos mais... Ai, que ódio, gente. Vai. A cidade de Recife, novamente, a cidade de Recife passou por obras de infraestrutura, como pavimentação de ruas, construção de canais e pontes, como a atual ponte Maurício Nassau, além de palácios, como o Palácio de Friburgo, aquele que nós estudamos, zoológicos, museus e observatório astronômico. Artistas... Qual? Não. Vai. Zoológicos, museus, observatórios astronômicos. Artistas, cientistas, pesquisadores. Veja, Franz Post é um pintor holandês que veio por aqui. Os quadros que temos desse período, em 1600, foi pintado por Franz Post e Albert Eckhout. Vocês gostaram da música? Albert Eckhout. Franz Post. Foram trazidos para cá. Então, artistas não tinha nenhum relato artístico de pintura. Quem trouxe? Maurício Nassau. Vai lá. Artistas, cientistas e pesquisadores foram trazidos para cá com a finalidade de registrar aspectos naturais e culturais da região. Aí, ó. Primeira questão e a segunda questão. Primeira é só uma questão de conhecimento. Como vimos, a presença dos holandeses em Pernambuco trouxe muitas mudanças
Até hoje, muitos pernambucanos alimentam a crença de que o Estado estaria em melhores condições. Estaria, sim, em melhores condições, se não tivesse sido os holandeses expulsos. Você concorda com essa ideia? Justifique. Enquanto o restante do Brasil estava todo atrasado, houve desenvolvimento na região? Sim. Por que não é naquele setor ignorante? Ele é por isso. Mas, na verdade, é de Recife, né? Desde aquela época já era assim. Realize uma pesquisa sobre a diferença entre memória e história. Elabore um quadro. Relaxa com isso. Não. Vamos lá. Os holandeses são expulsos. Como tudo que é bom dura pouco. Vai lá. Com o fim da União Ibérica em 1640, Portugal retornou ao controle do reino e suas colônias. Esse episódio ficou conhecido como Restauração Portuguesa. Então, criou-se uma nova linha de sucessão no trono português. Tá certo? Criou-se uma nova linha de sucessão no trono português. Então, houve a separação. Então, Portugal começou a reinar sozinha. E reinava sobre suas colônias. Então, na lógica, o Brasil não era independente, o Brasil volta, vamos dizer assim, a ser só de onde? Só de quem? De Portugal. Ainda assim, a coroa portuguesa reconheceu o domínio holandês e formou acordos de paz e acordos comerciais. Porém, a economia açucareira apresentava sinais de desgaste. O valor do açúcar tinha caído na Europa e os engenhos enfrentavam adversidades, crises. O contexto levou à dívida dos senhores de engenho e uma atitude mais incisiva ter que pagar dos holandeses, que passaram a cobrar essas dívidas e aumentar impostos. Insatisfeitos com a postura da Companhia das Índias Ocidentais diante dessas cobranças, Maurício Nassau deixou o Recife, isso em 1644. No ano seguinte, a par de revoltas de lavradores e senhores de engenho, negros e indígenas escravizados juntaram-se em uma luta contra a permanência dos holandeses na província. Por isso que se diz, né? Já viram o Jaboatão dos Guararapes? Vocês sabem Jaboatão dos Guararapes? Quando você está entrando em Jaboatão dos Guararapes, tem lá, no limite, entre Jaboatão e Recife. Bem-vindo a Jaboatão dos Guararapes. A pátria começa aqui. Fala assim, a pátria? Como assim? Lembrando antes, não existia povo brasileiro. Tá certo? Aqui era colônia de quem? De Portugal. Porém, nesse contexto, senhor de engenho, pessoas simples, indígenas e negros, tá certo? Caso escravos, se juntaram e expulsaram os holandeses. É por isso que a pátria, o que é pátria? O povo se uniu, criando assim uma identidade. O povo se uniu, criando assim uma identidade. E expulsamos, chamada Monte dos Guararapes. Eu ouvi falar do Monte dos Guararapes, já ouviu falar? Monte dos Guararapes. Ocorreram as principais batalhas ocorreram no Monte das Tabocas, isso no Vitória Cidadão, e no Monte dos Guararapes, na Batalha dos Guararapes, onde nós vencemos e expulsamos os holandeses. Aqui, ó, na próxima página, página número 11, abro aí. Pagava com cartão. Olha, ó. Temos aqui uma pintura da Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles. Essa produção, claro, que foi
ano mais tarde, 1875, 1879, muito mais tarde. E essa pintura, ela se encontra no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então, está aqui uma representação. Não quer dizer que foi dessa forma, mas isso aqui é mais uma visão do autor. Tá certo, Lucas? Certo? Tu entendeu o que eu falei agora, né? O quê? Oi? Boa pergunta. Lembrando que não foi daquele momento, não foi daquele período. Essa pintura, a batalha ocorreu, essa execução ocorreu a partir de 1650, 1660. E essa pintura é 1800. Então, mais de 100 anos depois. Vai lá, continuando, ó. Nesse momento, muitos escravizados que não admitiam envolver-se nas lutas dos seus senhores aproveitaram para fugir para os quilombos. A batalha entre... Essa batalha foi muito boa para o quilombo dos Palmares. Na luta entre pernambucanos e holandeses, muitos escravizados aproveitaram o momento. E aí, você que é escravo, vai ficar do lado do seu senhor ou vai ficar do lado dos holandeses? Eu vou ficar em nenhum lugar. Eu vou, ó, ficar minha mula, vou dar um lado aqui. Tu vai para onde? Eu vou para o quilombo dos Palmares. Lembrando, Palmares, hoje é Alagoas, mas na época essa região todinha era Pernambuco. Aí eles fugiram para os Palmares, aumentando muito. Fugir. Quando tu quer jogar tua bola e tua mãe não deixa, teu pai não deixa, tu foge. Ela deixou, mas mesmo assim tu fugiste, não foi? Foi o que aconteceu. O quilombo de Palmares foi completamente destruído. Se eu tentasse chegar lá, ou tentasse chegar lá, eles teriam uma população grande para tentar... Não, mas eles destruíram, mas isso aí são assuntos para os próximos capítulos. Sim, vai. Novamente, continuando. Ó. Começaram a fugir para os quilombos. Os que permaneceram fiéis a seus senhores fizeram, acreditando que assim que poderiam conquistar sua liberdade, isso nunca aconteceu. Muitos escravizados fizeram o seguinte, ó, os senhores, se tu ficar do meu lado, chegar, quando a gente vencer, eu vou te dar liberdade. Vai me dar mesmo? Oxi! Vencemos! Ei, nós vencemos, meu senhor! Eu estou livre! Só que não. Só que não. Vai! Entre 1648 e 1649, ocorreram os principais embates. Embates são lutas. Nos Montes dos Guararapes. Finalmente, em 1654, os holandeses assinaram sua rendição e foram expulsos da região. A experiência, ao erro, o principal erro. Vou ler bem claro para vocês. Os holandeses passaram muitos anos aqui, desenvolveram a região, emprestaram dinheiro, não foram pagos, foram expulsos através de guerra. Olha o erro. A experiência adquirida com a cana-de-açúcar aqui era o fonte, é o foco. Levou os holandeses a produzir o açúcar onde? Nas Antilhas. Em poucos anos, o açúcar holandês superou o brasileiro, gerando novas crises na economia colonial.
Não, ele perdeu um aliado e gerou. Ao mesmo tempo que você perde um aliado, ele não só perdeu o aliado, ele gerou um inimigo. Ele não só perdeu o aliado, porque assim, a Holanda podia não mais investir aqui em Pernambuco. Pô, não quero mais, não posso não, quero mais não, meus investimentos não. Fica aqui, ó. Não, os holandeses foram expulsos, e além de serem expulsos, você perde o aliado, vocês me expulsaram, eu vou produzir um açúcar melhor, mais barato, que vai vencer de vocês, e eu vou quebrar a economia de vocês. Foi o que aconteceu. Eles perderam a economia, e o cara dando esse cara jogando pirâmide. Tudo porque não quiseram pagar, né? Mas bem feito pra gente, né? Vai, trabalhando com historiadores. Nós temos aqui um texto, tá certo? A respeito do imaginário sobre o período da dominação holandesa. Não quer dizer que é geral, é verdade, mas é questão mais do imaginário. Foi um período próspero daqui? Foi. Vai gerar algumas perguntas. Tem uma... Muitos holandeses... Não, aí chega um brasileiro e diz assim... Muitos holandeses, muitos brasileiros, muitos pernambucanos dizem assim: nós nos unimos, senhores de engenho, indígenas, e nós, como povo brasileiro, expulsamos os holandeses. E foram burros. Ganharam o que com isso? Absolutamente. Estou compreendendo? Muitos holandeses, eles não... Vamos lá. Muitos holandeses, eles não voltaram para a Holanda, eles adentraram no interior e se estabeleceram no interior de Pernambuco. Prova tanto que no interior de Pernambuco há mais pessoas de olhos claros, tá certo? De origem holandesa. Temos duas questões na próxima página. A primeira questão é o seguinte. Termina aqui página mesmo, como vocês falaram? 50 e 59. Vocês estão na 12. 17, né? Estamos próximos. Massa, tá massa, tá massa. 10 para as 11, só tem 20 minutos. 10 para as 12, desculpa. Vai lá. Tá bom que chegasse pelo menos na... Vê de quem é essa pintura? Vê se não é de Eckhout. Vê se é de Eckhout ou Franz Post. Ou nenhum dos dois. Não, o nome dele. Albert Eckhout. Tudo que foi pintado nesse período é de Albert Eckhout. Essa pintura é de baixo. Vai lá, continuando. A partir da leitura do exceto acima, cite os elementos que foram utilizados para marcar de forma positiva no imaginário popular a restauração portuguesa. No caso, como os portugueses voltaram a ter... Coloca aí. Os positivos são, né? Tem lá. Vestígios físicos. Vai ser um pouco grande. Vestígios físicos dos momentos civis. Vestígios físicos dos monumentos, desculpa, monumentos. Foi mal. Dos monumentos civis, vestígios físicos dos monumentos civis, vírgula, religiosos e militares, novamente, vestígios físicos
dos monumentos civis, vírgula, religiosos e militares nas comemorações dos Montes dos Guararapes, nas comemorações dos Montes dos Guararapes, vírgula, é com L, tá certo? Enaltecendo, E-N-A-L, enaltecendo os feitos bélicos. Jorge, o que é bélico? Bélico quer dizer guerra, war. Enaltecendo, só isso. Nossa, muito grande, tá muito grande. Feitos, é grande. Eu só fiz isso. Enaltecendo os feitos bélicos. Gente, ó, o quadro, aquele quadro que mostra a Batalha de Guararapes. Quem vence no quadro? Pernambuco? Nós. Isso aí enaltecendo os feitos bélicos, dizendo que show das armas, do brasão, de tudo. Você não vai sacar vocês são Gravou a máquina do tempo. Não briga. É, as consequências, né? As consequências. Vai lá. Segundo. E se tivesse uma máquina do tempo? Como a teoria da conspiração. Botamos no tempo. A população era outra. Você poderia ter nascido. Veja. Duvida que não vai ter que ser gerada, quanto mais vai ficar sendo uma coisa. Vai lá. Segunda questão. Explique de que forma a visão sobre a restauração portuguesa foi modificada e o que isso significa para o imaginário popular a respeito da dominação holandesa. Vamos lá. Como fato positivo, fato positivo, vírgula, pois por muito tempo, vamos lá, como fato positivo, pois por muito tempo tenha sido alimentada, alimentada é crescida, no imaginário popular dando ai, Senhor, imaginário popular dando uma revalorização
revalorização, dando uma revalorização da crença que o Brasil deveria, revalorização da crença que o Brasil deveria ter permanecido sob o domínio holandês. Revalorização da crença que a região é melhor. Que a revalorização da crença que a região, você já colocou o Brasil não tem problema não, que a região deveria ter permanecido sob o domínio holandês. É porque é o seguinte, pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber, o autor do livro, ele não gosta da ideia, ele diz que é algo no imaginário, você está entendendo? Ele não gosta da ideia de que se o Brasil, se essa região tivesse continuado sob o domínio holandês, essa região seria mais próspera. Tu está entendendo? Ele não gosta dessa ideia. Ele não valoriza essa ideia do tipo assim, estaríamos melhores se essa região tivesse continuado com a Holanda. Ele não gosta dessa ideia de dizer que sim. Mas ninguém sabe que a Holanda iria fazer. Você está entendendo a questão toda? No caso de uma guerra, né? Que vai fazer o Brasil a gente. Mas qual o motivo que eles têm de evitar? Qual o motivo que eles têm para poder ajeitar? Não entendi. Que eles tinham quem? É porque é o seguinte, pessoal. Os holandeses, eles não queriam só explorar a terra. Eles queriam morar na terra. Vamos lá, Lucas. Quando uma casa não é tua e tu não está de permanência nessa casa, tu vai arrumar lá? Não. Tu só quer pegar o que é rico e levar. Os holandeses queriam pegar o que é rico e levar? Sim, eles queriam produzir aqui, que é a cana-de-açúcar. Porém, eles queriam morar aqui. Então, existem dois tipos de colonização. Vê a diferença, Lucas. Existem dois tipos de colonização. A colonização de povoamento. Colonização de povoamento. E a colonização de exploração. Toda a América, quase toda não, deixa eu retificar, quase toda a América, ela foi, vamos dizer assim, foi nela aplicada a colonização de exploração. Então, os europeus vieram, pegaram tudo que era rico, já uma região no norte da América, se é no norte da América, estou falando de quem? Se eu estou falando do norte dos Estados Unidos, vale. Se eu estou falando do norte da América, estou falando dos Estados Unidos. Foi implementada a colonização de povoamento. Eles não vieram para pegar o que era... Eles vieram morar. Também. Falo inglês. Mas aí a questão não é essa, se fala inglês ou português. Estou falando assim,
Qual dessas duas regiões ela é mais rica, mais desenvolvida? Por causa de quê? Não. Por causa do tipo de colonização. Não é uma colonização que eu quero só explorar, gente. Quando eu quero explorar algo, eu não estou nem aí por esse algo. Eu quero pegar toda a riqueza e dar o lavra de lá. Já é diferente de uma colonização de povoamento. Eu quero morar, eu quero desenvolver aquela região. Se eu quero morar em tudo organizado. Tudo direitinho, arrumadinho. Tá certo? Ó, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que as plantations, ela tem quatro características? Essas 4 características das plantations, elas identificam a colonização de exploração. Que eu invertendo essas 4 características, eu tenho a outro tipo de colonização, a colonização de povoamento. Vamos lá. Primeira característica, não precisa ser ordem, não. Não. Não, ainda não. Mais além, depois. Não. As características das plantations, quem está em casa, vai lá. Semana passada. Latifúndio, grande propriedade rural. Mão de obra escrava. Mas o quê? Não, menino. Desmatamento já foi, acabou já não tem mais. Gente, tem os latifúndios, as grandes propriedades. Nós temos a mão de obra escrava. O tipo de cultivo, que é o quê? Monocultura. E esse produto é para quê? Exportação. Tu investe tudinho, tu investe tudinho, e tu tem aí uma colonização de povoamento. Em vez de latifúndio, minifúndio, ado, cada um no seu quadrado. Eu tenho minha propriedadezinha rural, você tem a sua, todo mundo tem sua propriedade rural. Minifúndio. Em vez de ser monocultura, tu vai ter policultura. Por quê? O que eu planto, eu vou comer. O que sobrar? Eu comercializo, vendo, mas troco. Não. Porque aí é meu. Eu não estou trabalhando para um seu. Mão de obra. Escrava? Mão de obra assalariada. E por último, tudo que é produzido não é exportado. O segredo do sucesso. Por que não foi aplicado aqui? Porque a colonização não foi uma colonização de povoamento. Foi uma colonização de exploração. O segredo do sucesso. Os Estados Unidos é o que é? Por causa de quê? Desde a sua origem. Quem foi morar lá? Foram os puritanos. Perseguição religiosa. Ou saía da Inglaterra ou morria. Vamos para Nova Inglaterra, fundando os Estados Unidos. E aqui que vem para o Brasil? Ladrão. Pessoas que só queriam explorar a terra. Não estavam nem aí para o Brasil. Só queriam enriquecer, ó. Esse é mentiroso, não. Vamos lá, ó, gente, ó. Vamos terminar. Vai, ficamos na página 13, tá certo? Página 13, a gente termina essa página 13. Então, fica 13, a partir da 13 da próxima aula. Não, é 13, 14.
Tem sim. 13, não. Não, na próxima aula a gente dá continuidade. Vai para 13, 14, 15, 16, 17. 13. Fica essa aqui, então. Fica 13 para casa. É de hoje na imagem, pessoal. Fica 13 para casa. Tá certo, gente? Ó, tá aí, ó. Tá mostrando. Tá gravando a tela. 13. Primeira questão. 13. A segunda questão. Vou diminuir aqui para as duas estarem na tela. Fica para casa essas duas questões. Beleza? Página 13. 13. Não, já vai terminar. Pode guardar o material. Tá lá gravado, aula 13. Beleza? Certo, gente? Tá no vídeo? Tá certo?